Assim, meu amado, bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Hoje nós vamos estudar o penúltimo filho de Jacó. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ore ao Senhor, venha conosco. Vamos estudar mais um personagem da Bíblia. Enfim, José. José quer dizer Yahvé acrescenta. Este é o seu símbolo, a sua bandeira, e aqui o nome em hebraico, José. Yahvé acrescenta. José foi filho de Jacó com Raquel. A palavra diz que Deus se lembra de Raquel. Raquel já era casada com Jacó há quase 20 anos e ela não havia tido filhos dela mesma. Haviam sido gerados filhos através de Bila, sua escrava. Mas ela dá a Jacó um filho que é dela mesma, que é então José. José é o primeiro filho de Raquel, mas é o 11º filho de Jacó. Veja que ele já teve outros filhos com Lia, com Bila e com Zilpa. Jacó via José como o filho preferido. Ele era o filho de Raquel, que era a esposa amada. Mas José era um sonhador. Eles falavam isso, um sonhador. Em verdade, o que acontecia aqui é que Deus falava com José através dos sonhos. Então, na época, eles diziam que José era um sonhador. Na verdade, não era isso que acontecia. Na verdade, José tinha uma sensibilidade muito grande com as coisas de Deus. Então, ele tinha uma sensibilidade espiritual, não só para ouvir Deus através dos sonhos, porque Deus não falava face a face com ele. Deus falava com ele através dos sonhos. Então, isso para os seus irmãos incomodava muito. Eles tinham muitos ciúmes e eles chegaram a odiar José por conta disso, porque Deus falava com ele através dos sonhos e ele tinha interpretação dos sonhos. Ele conseguia interpretar a vontade de Deus, os desígnios de Deus, através dos seus sonhos. Porque eles tinham muitos ciúmes, eles arquitetaram uma emboscada para José com o objetivo de matá-los. Mas nós já vimos isso, né? 2 dos seus irmãos demoveram os outros desse intuito, e então eles só jogaram José numa cisterna, e depois, quando eles viram que alguns nômades passavam, eles acabavam mudando de ideia. Em vez de matar, por que não ganhar dinheiro com José? Eles acabaram vendendo José. José foi vendido para estes nômades e ele passa, depois esses nômades vão para o Egito e eles acabam vendendo José para Potifar. Potifar era um chefe do exército de Faraó, ou seja, ele estava lá no Egito, na casa de alguém muito importante. Como José tinha um porte atraente, como ele era um rapaz bonito, a esposa de Potifar, ela acabou sendo atraída por José e ela acabou investindo contra José, ou seja, querendo assediar José. José, na verdade, ele resistiu este assédio da esposa de Potifar. Ele era muito ciente das normas, dos mandamentos, e ele não iria fazer isso com quem estava lhe ajudando, com quem estava lhe dando tanta chance, tanta oportunidade. Mesmo porque, de qualquer maneira, em qualquer circunstância, mesmo que ele não estivesse dando oportunidade e chances, ele não faria isso porque era uma questão
errada perante Deus. E ele tinha esta consciência do que era certo e do que era errado. A consequência disso foi que essa esposa, amargurada por ter sido rejeitada, ela inventa uma história de que foi José que a atacou, tentando violar. Ora, é óbvio o que aconteceu. Potifar acredita na sua esposa e aí o que ele faz? Ele lança José no cárcere, na prisão. E lá ele fica esquecido na prisão até ele ganhar a simpatia do carcereiro. Ele acaba tendo uma vida um pouquinho mais facilitada, porque José era uma pessoa extremamente dócil, extremamente agradável, e ele acabava auxiliando esse carcereiro. Numa determinada situação, dois dos prisioneiros tiveram um sonho que os incomodava, e eles acabaram contando isso para José, e José os interpreta. José interpreta estes sonhos e interpreta corretamente estes sonhos. Algum tempo depois, que ele fica esquecido lá, uns 2 anos mais ou menos, que ele fica esquecido no cárcere, Faraó tem 2 sonhos e ninguém consegue interpretar os sonhos de Faraó. Um dos antigos prisioneiros lembra da situação em que José interpretou corretamente o seu sonho do sonho do seu companheiro e ele conta isso para Faraó. E aí o que acontece? José é levado à presença do Faraó e ele interpreta corretamente o sonho de Faraó. E não só interpreta o sonho de Faraó, como ele também sugere alguma providência. Então ele interpreta corretamente um sonho de que haveriam 7 anos de abundância, 7 anos de bastante produção e haveriam 7 anos de fome, muita fome. E aí ele sugere para Faraó o que fazer. Faraó, maravilhado, percebendo que José está sendo guiado pelo poder de Deus, ele faz o seguinte, ele diz, sabe de uma coisa? Em vez de eu nomear uma outra pessoa, né, eu vou nomear você, você tem sabedoria, você tem discernimento para fazer as coisas. E aí o que acontece? José é nomeado governador do Egito para gerir a abundância e gerir a fome, gerir a falta. Então, José, além de ter esse discernimento espiritual, de saber fazer a diferença entre estas coisas de sonhos, os desígnios de Deus, os mandamentos de Deus, ele também tinha uma sabedoria de gerenciamento. E é isso que Faraó premia. Muito bem, a história vocês já conhecem, por óbvio. O povo dele vai para lá, ele se dá a conhecer e ele traz toda a família para o Egito. Esta história, então, resulta em quase 400 anos no Egito. Aquele faraó morre, o outro vem, e aí o povo de Deus começa a incomodar, porque é abençoado, porque tem posses, porque está numeroso. E aí eles começam a escravizar o povo de Deus. Então o amado já conhece essa história. Muito bem, enquanto José esteve lá, ele teve 2 filhos. Ele casa-se com Asenate. Asenate é filha de um sacerdote do lugar. Mas ele nunca se deixa levar pela religião politeísta, idólatra do Egito. Ele sempre guarda para si, ele sempre se mantém fiel a Deus, né? Que foi quem lhe susteve, quem lhe deu todo o sustento durante o tempo. Ele teve 2 filhos com esta mulher, com Asenate. Um filho chamado Manassés. Manassés é o mais velho.
De Manassés, nós temos personagens importantes. Nós temos Gideão e nós temos Jefté, que os amados lembram, vão ser juízes. Um pouquinho mais para frente nós vamos falar sobre eles, nós vamos ter uma aula sobre eles. E aqui nós temos Efraim, que é o mais novo. De Efraim, nós vamos ter Josué, que o amado já conhece, nós vamos ter Samuel, que o amado também já conhece, e Jeroboão, também que o amado já conhece. Então, todos esses aqui nós vamos ter aulas específicas, videozinhos específicos sobre eles. Tá? No primeiro censo, vejo que agora o que acontece é que José acaba sendo dividido em duas tribos. Vocês vão ver por quê lá quando Jacó dá a bênção. No primeiro censo, Manassés tem 32.200 homens ao sair do Egito. E quando eles estão entrando na terra, eles estão em 52.700 homens. Efraim, 40.500 ao sair do Egito e 32.500 diminui, então, portanto, antes de entrar na terra prometida. Bom, aqui nós temos a bênção de Jacó. Óbvio, meu querido, que esta bênção deveria ser uma bênção muito maior, porque José era o querido, era o amado de Jacó. Então José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, ou seja, abundância, crescimento. O flecheiro lhe deram amargura e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Olha só o que ele está falando do filho dele. Ele não é o primogênito. Ele não é o primogênito. Ele é o preferido dele, do coração dele. Valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do alto dos céus, do abismo que está embaixo, com bênção dos seios e da madre, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Ou seja, ele estava abençoando José com uma bênção maior do que aquela que ele ganhou. Amados, vamos lembrar do seguinte: o primogênito de Jacó não foi Rúben, que era o primeiro nascido. Foi Judá. Nós já explicamos isso para os amados. Entretanto, se você observa de todas as histórias, de tudo que nós já vimos, você vai ver que a Bíblia oferece, a Bíblia tem um espaço especial para José, porque ele foi uma peça importante na saída do território ali, na saída de onde eles estavam, ida para o Egito e depois do Egito para a terra prometida. Então esta peça é muito importante. É muito importante na história geral. Tanto é que de todos os irmãos mais velhos de José, nós não tínhamos muito o que falar. Mas de José nós tivemos muita coisa para falar, exatamente porque a posição dele, a sensibilidade dele, o deixar-se usar por Deus naquele momento foi essencial para a subsistência do povo de Deus. O povo de Deus teria que ter saído dali e ido para o Egito, porque era onde estava a fartura. Para que eles sobrevivessem, para que eles se fortalecessem e daí saíssem de lá. Amém, amado? Jacó também dá uma bênção, é a única bênção para os filhos dos seus filhos. Isso nós não vamos ver na Bíblia. Então é o único em que, além da bênção para José, ele também dá a bênção para Efraim e Manassés. E olha que coisa interessante, quando ele dá a bênção, ele já entendeu a lição. Nem sempre o primogênito é aquele que leva a bênção. Nem sempre o primogênito é aquele que leva a herança. Neste caso, Jacó foi sensível à
palavra de Deus. E ele deu a bênção correta. Agora ele deu a bênção correta, sem precisar de subterfúgios, sem precisar de situações montadas, de esquemas. Ele abençoa Efraim como sendo o cabeça dos filhos de José. E Manassés, que era o primogênito, ele passa em segunda posição. Então aqui nós vemos que não foi José que deu a bênção, foi Jacó que deu a bênção para Efraim e Manassés. E isso constitui Efraim e Manassés como duas tribos. Então José não é contado como uma tribo, mas Efraim e Manassés é contada como duas. E aí Levi, ele não recebe terra. Por que ele não recebe terra? Porque é a classe sacerdotal, a tribo sacerdotal. Você está entendendo? Portanto, 12 aqui, porque José está representado duas vezes. Duas vezes ele está representado. Meu amado, Manassés, o berilo, e Efraim, o ônix. Se você for observar, em alguns lugares, você vai ver que o ônix é a pedra de José. Você está entendendo por quê? Porque Efraim, portanto, era o cabeça. Não Manassés, mas Efraim era o cabeça. Tá? Então o ônix ele pode ser considerado como a pedra de Efraim ou como a pedra de José. Aqui, amados, você vai procurar aqui e não vai encontrar José, porque José não está ali. Quem está ali? Manassés e Efraim. Eles estão. Eles ficam atrás, no acampamento, lá atrás, né? E se você observar, na hora da marcha, eles estão aqui, ó. Efraim como cabeça e Manassés logo em seguida. Na terra, você não vai encontrar terra para José. Não vai. Porque Efraim está pegando uma parte e Manassés está pegando outra parte. Lembre-se que aqui, quando eles foram entrar na terra, Manassés pediu para ficar com uma parte das terras antes de cruzarem o Jordão. Então está aqui, a meia tribo de Manassés ficou aqui e a outra meia tribo de Manassés ficou aqui. Então desse lado do Jordão ficou Ruben, Gade e Manassés. E do outro lado, né, ficou a outra tribo de Manassés. Amém, amados? Foi um pouquinho mais longo, porque na verdade eu estou falando de 3. Bons estudos!